Opa! E aí, tudo bem? Meu nome é Cláudio Marcolin, falo aqui de Alagoinhas, Bahia. Eu fico aqui a 100 km de Salvador e a 80 km de Feira de Santana, Bahia. Eu estou deixando registrado aqui minha aventura. Eu saí de Alagoinhas dia 7 de junho para ir até Porto Seguro, Bahia. Espareceu um pouco, né, dessa questão da pandemia. Tava com a cabeça meio pirada e falei, vou descansar um pouquinho lá em Porto Seguro, na casa de minha irmã. E aí foram 700 km até Porto Seguro. Chegando em Porto Seguro, como a nossa NMAX aqui se comportou muito bem, ela aguentou o tranco, aí eu resolvi fazer o quê? Eu tô em Porto Seguro, bora ali em São Paulo visitar meu filho em São Paulo. Aí fomos a São Paulo, de São Paulo, já tô em São Paulo, bora ali em Ubirici, Santa Catarina, visitar a Serra do Rio do Rastro. Chegando na Serra do Rio do Rastro, rapaz, vou ali no Rio Grande do Sul visitar minha mãe, Caxias do Sul. E aí quando eu vi já tinha rodado uns 3.500 quilômetros. Pretendia ir até o Chuí, mas infelizmente teve aquela virada de tempo, teve aquele vendaval lá. E aí a gente resolveu retornar para a Bahia. Foram 7.000 quilômetros e a NMAX se comportou muito bem. Uma moto gostosa, confortável. E acompanhe os vídeos aí que vocês vão ver o registro da aventura. Saindo daqui de Porto Seguro, Bahia, que realmente a aventura começou. Por que eu considero isso? Porque Porto Seguro fica a 700 km de minha casa. Mas como pelo menos 2 vezes por mês eu estou por aqui, mora minha irmã, minha sobrinha aqui, eu sempre venho visitá-los. Então daqui em diante que realmente a aventura começa, que é o desconhecido para mim, principalmente com a NMAX, né? E a aventura foi realmente deu ponto de partida daqui, visto que ao chegar em São Paulo o GPS parou de funcionar. Aí você imagina, eu cheguei em São Paulo 7 horas da noite sem GPS, consegui achar o hotel lá para 9 horas da noite e foi realmente onde a aventura começou. Fiquem aí com esse episódio agora, a minha saída aqui de Porto Seguro até São Paulo.
passei 3 dias em São Paulo. Eu já tinha visitado São Paulo outras vezes, por isso que eu não me aprofundei muito nos pontos turísticos de São Paulo. E foi só uma visita ao meu filho. E aí de São Paulo a gente decidiu ir até Ubirici, conhecer lá a Serra do Rio do Rastro. São Paulo a Ubirici foi uma aventura maravilhosa. A Serra do Rio do Rastro é a meca do motociclismo, então foi muito legal. Vamos subir. Descemos pela corda, paredão. Vamos entrar na caverna agora. É uma caverna. Olha, olha, quase o velho cai. A ovelhinha.
Água direto da Serra Catarinense. Preparada com a suspensão da Unique. Não tem tempo ruim, ó. Não bate, não fim de curso, nada de fim de curso. Suspensão melhor que a de XT 660. É top. É N-Max que fala. Deixa passa. Oi pessoal, essa parte da viagem contempla Urubici ao Rio Grande do Sul. Maravilhoso, o sul do Brasil é um espetáculo, boas rodovias, povo acolhedor, de acordo com sua necessidade. Eu peguei 10 graus lá, se você tiver necessidade de roupa, até em supermercado você acha roupa de frio. Então eu só comprei meia, gorro de lã, meia e segunda pele para continuar a viagem, para ficar confortável sem sentir frio. Mas acompanha aí nesse episódio a maravilha que é Urubici, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha, Bento Gonçalves, Gramado, Canela, uma maravilha. E a N-Max mais uma vez surpreendendo e chamando a atenção por onde passava. Um abraço, fique com Deus. Meu Deus, que lugar lindo. Aí a pandemia me fez viver meus sonhos. Meu sonho era viajar por Rio Grande do Sul de moto. Tinha moto grande e nunca ficava acomodado, nunca realizei esse sonho. Mas agora, devido a essa piração aí da pandemia, a gente colocou a motinha na estrada e ela foi guerreira, aguentou, transmitiu segurança, conforto, economia. E a viagem é uma viagem de contemplação, não precisa de velocidade, né? Não é uma viagem para você estar se colocando em risco com altas velocidades, é uma viagem de contemplação. Então essa moto foi perfeita porque você poderia tirar foto, você poderia contemplar e uma delícia.
Eu saí do Rio Grande do Sul, pernotei em Registro. De Registro fui a São Paulo fazer uma revisão lá na Unic, lá com um parceiro. Saí da Unic às 5 horas da tarde. E aí falei, ó, minha pretensão é pousar lá em Vitória, no Espírito Santo. Atravessar São Paulo, Rio de Janeiro, entrar no Espírito Santo, dormir lá em Vitória. Só que chegando em Vitória, no Espírito Santo, eu cheguei à meia-noite e realmente a pousada estava lotada, né? Assim, muita gente, eu não procurei nem saber se tinha vaga ou não, com medo da pandemia, né? Questão da pandemia. Então resolvi continuar motocando, né? Como fala o Guga Dias. E nessa motocada acabei chegando em Porto Seguro por volta das 2 horas da tarde. Então a viagem, saí lá de São Paulo, da Unic lá, 5 horas da tarde, rodei a madrugada toda, chegando em Porto Seguro com 1.700 quilômetros rodado em menos de 22 horas. E assim passei os dias lá em Porto Seguro com minha irmã e depois voltei de Porto Seguro a Lagoinhas, mais 700 quilômetros. Valeu, galera, um abraço, fica com esse episódio aí de Caxias do Sul até Alagoinhas, Bahia, chegando em casa. Um abração. Recomendo a todos que façam essas aventuras. Viver é melhor que sonhar. Eu tinha uma moto grande, uma CB500X, viajava só para cidades vizinhas aqui. E aí vendi para ficar com a NMAX, para uso urbano dentro da cidade. Mas aí a pandemia me fez viver. Eu recomendo a todos que se aventurem. É esse o legado dessa viagem. Não importa a sua moto, não importa a cilindrada, não importa se tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, o negócio é se aventurar, viver.